Existe uma maneira muito comum de interpretar a própria vida quando tudo começa a sair do lugar. A pessoa diz que está sem foco, diz que está sem direção, diz que precisa de mais disciplina. Às vezes, sabe exatamente o que deveria fazer, mas não consegue sustentar aquilo que sabe. E, na superfície, isso parece verdade. Você acorda decidido a mudar, mas adia o despertador. Promete que vai se organizar, mas entrega o dia à distração. Diz que agora vai levar a vida a sério, mas volta a ceder ao mesmo impulso de sempre. Aos poucos, surge a sensação de que existe alguma falha em você. Como se a lucidez até estivesse presente, mas nunca no comando. É aqui que quase todo mundo interpreta o problema do jeito errado. Porque a conclusão mais comum é: eu sei o que fazer, só me falta força para fazer. Só que essa leitura ainda é rasa. Ela trata como simples fraqueza algo que pode ser muito mais estrutural. Talvez você não esteja apenas sem direção. Talvez exista dentro de você uma disputa que já está sendo vencida pela parte errada. E quando isso acontece, o problema deixa de ser apenas comportamento, vira governo. É esse ponto que os antigos entenderam com uma profundidade que a linguagem moderna quase perdeu. O maior risco da vida não é só errar o caminho, é deixar que a pior parte de você decida para onde ele vai. Platão percebeu uma coisa que continua difícil de admitir. O ser humano não é internamente pacífico. Existe dentro de nós uma divisão. Não no sentido superficial de ter dúvidas ou mudar de opinião, mas no sentido mais sério de carregar forças diferentes, com desejos diferentes, velocidades diferentes e critérios diferentes de valor. Uma parte quer o que é alto, durável, verdadeiro. Outra quer o que é imediato, agradável, fácil. E entre essas duas, a vida humana deixa de ser uma linha reta e passa a ser um campo de disputa. É por isso que, muitas vezes, você não vive aquilo que reconhece como o melhor. Não porque desconheça o melhor. Não porque seja incapaz de admirar o melhor. Mas porque admirar uma coisa e ser governado por ela são coisas completamente diferentes. Esse é um dos pontos mais duros da experiência humana. Você pode saber que deveria cultivar silêncio, mas obedecer ao ruído. Pode saber que deveria construir, mas obedecer ao impulso. Pode saber que deveria esperar, mas obedecer à urgência. Pode saber que deveria dizer não, mas obedecer à parte que quer alívio agora. Na linguagem de Platão, o drama não está apenas no fato de existir desejo. O drama está em quando o desejo deixa de ocupar o seu lugar e começa a comandar o todo. Porque desejos têm função, apetites têm função, impulsos têm função. O problema não é a existência deles. O problema começa quando aquilo que deveria servir passa a governar. E essa inversão acontece de forma silenciosa. Ela não começa necessariamente em grandes colapsos. Começa nos pequenos consentimentos repetidos. Na vez em que você sabia e não sustentou. Na hora em que percebeu a troca e mesmo assim aceitou. No momento em que o corpo, o humor, a ansiedade ou a vontade do instante passaram a ter mais autoridade do que o seu juízo. A partir daí, algo vai se reorganizando por dentro. A sua parte mais lúcida continua existindo. Ela continua vendo, continua advertindo, continua até formulando promessas belas sobre a vida que você deveria viver. Mas já não decide com a mesma força. Ela vira conselheira de um reino que já não governa. E aqui começa a tragédia. Porque quando a parte superior da alma perde governo, a vida não fica neutra. Ela é ocupada. Outra coisa assume. Outra lógica se instala. E essa lógica quase sempre trabalha no curto prazo. Evitar desconforto, buscar prazer, fugir de esforço, responder ao que pressiona agora. O nome moderno disso costuma ser impulsividade. Mas para Platão, a questão é mais funda do que um traço comportamental. É uma desordem de hierarquia. A parte que deveria orientar passa a justificar. A parte que deveria julgar passa a negociar. A parte que deveria governar passa a comentar a própria derrota. E é por isso que tantas pessoas se sentem divididas, mesmo sem saber explicar por quê. Porque existe uma distância dolorosa entre aquilo que nelas reconhece o bem e aquilo que de fato está conduzindo os dias. Essa distância não produz apenas incoerência, produz desgaste interior. Você começa a sentir que existe algo nobre em você sendo continuamente empurrado para o fundo.
Como se a sua parte mais alta estivesse sendo obrigada a assistir, repetidas vezes, a sua vida ser decidida por instâncias menores. E ninguém sai ileso dessa configuração. Porque uma alma assim não sofre só por errar. Ela sofre por se ver rebaixada. Por isso, o problema não pode ser resumido à falta de disciplina. Disciplina é uma ferramenta importante, mas ela vem depois. Antes dela, existe uma pergunta mais séria. Quem, dentro de você, ganhou autoridade para decidir? Enquanto essa pergunta não for feita, a pessoa continua tentando corrigir o comportamento sem tocar na estrutura que o produz. E sem tocar nessa estrutura, toda melhora fica instável. Porque o que está em disputa não é apenas um hábito, é o trono. O problema dessa desordem não é só moral, não é só filosófico, e não aparece apenas em grandes tragédias. Ela aparece no cotidiano. Aparece quando você começa o dia sabendo o que importa, mas termina o dia obedecendo ao que só gritou mais alto. Aparece quando uma decisão pequena, repetida muitas vezes, começa a desenhar uma vida que você nunca escolheria em estado de lucidez. Aparece quando o imediato ganha tantas batalhas que o longo prazo deixa de parecer real. É assim que uma vida vai sendo deformada sem parecer, à primeira vista, destruída. Porque quase nunca acontece de forma dramática. O mais comum é acontecer de forma banal. Você adia uma conversa importante. Você foge de um trabalho que exigiria concentração. Você compra para aliviar. Você come sem fome. Você pega o celular sem necessidade. Você promete que amanhã será diferente. E amanhã, de novo, a mesma parte de você volta a decidir. Cada episódio parece pequeno, e justamente por isso engana. A pessoa pensa que está lidando apenas com deslizes isolados. Mas com o tempo, esses deslizes começam a criar uma estrutura. Eles deixam de ser exceção e passam a ser governo. O que era impulso vira padrão. O que era reação vira estilo de vida. E esse é o ponto em que a consequência fica mais séria. Porque não é só a rotina que piora. Não é só o dinheiro que desorganiza. Não é só o corpo que sente. Não é só o trabalho que perde força. Não é só o tempo que escorre. O que começa a se romper é a relação da pessoa consigo mesma. Toda vez que você enxerga o melhor e obedece ao pior, alguma coisa em você aprende. Aprende que ver não basta. Aprende que entender não garante nada. Aprende principalmente que a sua parte mais lúcida pode falar bonito, mas não tem autoridade real. E isso corrói a confiança interior. A pessoa começa a duvidar menos do mundo e mais de si. Já não acredita tanto na própria palavra. Já não confia tanto nas próprias promessas. Já não sente que decisão significa decisão. Como se dentro dela tivesse surgido uma espécie de cinismo silencioso. Eu sei o que deveria fazer, mas sei também que, na hora, provavelmente não vou sustentar. Essa é uma consequência profunda, porque a partir daí, o problema já não é só comportamento, vira identidade. Você para de se ver como alguém em conflito e começa a se ver como alguém fraco, como alguém instável, como alguém que sempre estraga o que começa. E quanto mais essa autoimagem se consolida, mais fácil fica para a parte inferior continuar governando. Afinal, ela já encontrou um ambiente interno enfraquecido, sem autoridade, sem eixo, sem honra. É por isso que a alma desordenada não produz apenas erros. Ela produz rebaixamento. Você vai ficando menor aos próprios olhos. Vai vivendo abaixo daquilo que reconhece como digno. Vai normalizando uma distância entre o que admira e o que pratica. E com o tempo, o mais perigoso acontece. Você já não sofre tanto por essa distância. Você se acostuma. E quando alguém se acostuma a ser governado pelo que há de pior em si, a vida inteira começa a perder altura. Não porque a pessoa tenha deixado de sonhar, mas porque já não consegue transformar o que vê como verdadeiro em critério real de decisão. Esse é o custo concreto da desordem interior. Uma vida fragmentada, instável, reativa. E esse é o custo mais profundo, a lenta formação de alguém que deixa de acreditar que pode ser governado pelo que há de mais alto em si. É aqui que muita gente se perde pela segunda vez. A primeira perda acontece quando a parte inferior assume o comando. A segunda acontece quando a pessoa tenta resolver isso do jeito errado. Porque, depois de falhar muitas vezes, a reação mais comum é pensar assim:
Eu preciso ser mais forte, mais disciplinado, mais duro comigo. Como se o problema pudesse ser vencido apenas por intensidade. Mas nem sempre pode. Porque força de vontade, sozinha, não reorganiza uma alma desordenada. Ela até ajuda em momentos específicos. Pode segurar um impulso por um dia, pode sustentar uma decisão por uma semana, pode produzir algum resultado no curto prazo. Mas quando o problema é mais fundo, ela funciona mais como contenção do que como governo. E contenção não é a mesma coisa que ordem. Você pode apertar a vida por algum tempo, pode se vigiar mais, pode criar regras, cortar excessos, tentar controlar cada gesto. Só que, se a parte mais lúcida continua fraca como centro de autoridade, tudo isso vira esforço sem eixo. A pessoa não se torna mais governada, apenas mais tensa. Por isso, tanta mudança dura pouco. Não porque toda tentativa seja falsa, mas porque muitas tentativas são construídas em cima da mesma desordem que deveriam corrigir. A pessoa quer mudar, mas ainda quer mudar sem renunciar ao comando da parte que a desorganiza. Quer construir uma vida mais alta, sem enfrentar de verdade aquilo dentro dela que continua apaixonado pelo fácil, pelo rápido e pelo alívio. Esse é um ponto decisivo. O contrário de ser governado pela pior parte de si não é virar uma máquina de autocontrole. Não é esmagar o desejo. Não é viver em guerra neurótica consigo mesmo. Isso também seria uma forma de desordem. A questão é outra. A questão é recolocar as coisas no lugar. Fazer com que aquilo em você que enxerga mais longe volte a ter autoridade real sobre aquilo em você que só sabe responder ao agora. Fazer com que o desejo deixe de ser rei e volte a ser dirigido. Fazer com que impulso, medo, prazer e desconforto deixem de votar como se fossem critério final da sua vida. Essa é a virada que quase ninguém formula direito. Você não precisa apenas de mais disciplina. Você precisa de hierarquia interior. Precisa que a sua parte mais lúcida deixe de ser comentarista e volte a ser governo. Porque enquanto ela apenas observa, entende, concorda e promete, mas não conduz, a sua vida continua sendo decidida por forças menores, mesmo quando seu discurso parece elevado. E isso explica por que algumas pessoas sabem tanto e mudam tão pouco. Elas têm clareza, mas não têm comando. Têm intenção, mas não têm ordem. Têm consciência, mas ainda não reorganizaram o centro a partir do qual vivem. Sem isso, a disciplina vira remendo. O hábito vira tentativa. O plano vira esperança. Tudo ajuda um pouco, mas nada atinge o ponto de origem. E o ponto de origem é simples de dizer, embora difícil de viver. A sua vida muda de verdade quando a melhor parte de você deixa de ser visita e volta a ocupar o lugar de autoridade. No fim, a questão não é se você tem desejos, impulsos ou partes contraditórias dentro de si. Todo ser humano tem. A questão é outra. Quem está dando a palavra final? Porque maturidade não é silêncio interior. Não é nunca mais sentir preguiça, medo, vontade de fugir ou desejo de alívio. Maturidade é uma forma de ordem. É quando essas forças continuam existindo, mas já não ocupam o lugar de comando. É aí que a vida começa a mudar de um jeito mais verdadeiro. Não quando você se torna perfeito. Não quando você nunca mais falha. Não quando finalmente encontra uma técnica mágica para render mais. Mas quando aquilo que há de mais lúcido em você volta a ter autoridade sobre aquilo que só quer satisfação imediata. Esse talvez seja o ponto que a linguagem moderna quase perdeu. A mudança real não começa com intensidade, começa com hierarquia. Começa quando você para de tratar cada impulso como se fosse uma ordem. Quando para de confundir vontade com verdade. Quando para de chamar de eu tudo aquilo que apenas passou por você com força suficiente para ser obedecido. Nem tudo o que você sente merece governo. Nem tudo o que você quer merece autoridade. Nem tudo o que grita dentro de você tem sabedoria para conduzir uma vida inteira. E talvez seja justamente aqui que muita gente tenha se perdido. Não por sentir demais, não por desejar demais, mas por dar poder demais ao que deveria apenas ser orientado. Platão ajuda a lembrar uma coisa que continua atual. Uma vida boa não nasce quando todas as partes desaparecem em harmonia automática. Ela nasce quando cada parte ocupa o seu lugar. Quando o que é inferior deixa de mandar.
Quando o que é superior deixa de servir. Quando existe, enfim, uma ordem interior capaz de sustentar escolhas, renúncias, esperas e direção. É por isso que o seu problema talvez nunca tenha sido simples falta de disciplina. Talvez o nome mais honesto seja outro: desgoverno. E a mudança, então, também ganha outro nome. Mudar não é apenas se esforçar mais. Mudar é recolocar a alma em ordem. É fazer com que a sua parte mais alta não apareça só nos discursos bonitos que você faz para si mesmo no fim do dia, mas nas decisões concretas que moldam a sua vida quando ninguém está olhando. Porque no fim é disso que se trata. Uma vida não é formada pelas intenções que você admira. É formada pela parte de você que, na prática, decide. Então a pergunta não é apenas se você sabe o que é melhor. A pergunta é: quem, dentro de você, tem autoridade para transformar esse saber em vida? E se esse tipo de reflexão te ajuda a enxergar a si mesmo com mais clareza, se inscreve no canal. Porque aqui a ideia não é te entregar frases prontas ou motivação de momento, mas organizar pensamentos que mudam a forma como você lê a própria vida. Porque depois que você enxerga o problema pelo nome certo, fica muito mais difícil continuar vivendo do mesmo jeito. E talvez essa seja a pergunta que você não devesse mais conseguir evitar. Quem tem governado a sua vida nos últimos anos? Sua lucidez ou seu apetite?